Caminhos para a expansão, eficiência e competitividade. Cerca de 95% do comércio internacional é realizado por meio de portos marítimos. Isso significa que boa parte de eletrônicos, roupas e alimentos que chegam às nossas casas percorre longas distâncias pelo mar até desembarcar aqui no Brasil. Para debater esse assunto, então, eu convido ao palco Daniel Rittner, que já está por aqui, vai seguir mediando o nosso debate, e os convidados. Mariana Pescatori, secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos. Danilo Veras, vice-presidente da América Latina de Políticas Públicas e Regulatórias. E Vitaldo Rego Filho, presidente do Tribunal de Contas da União. Entrando aqui na área de portos, mas mais do que portos, agora hidrovias, dragagem, aqui a ministra em exercício de portos e aeroportos, o ministro titular está lá do outro lado do mundo, deve estar dormindo essa hora, né? Quase. Ministra, portanto, Mariana Pescatori, queria muito lhe pedir uma apresentação sucinta do que temos nessa carteira tão robusta de arrendamentos portuários, absolutamente novidade, concessões de hidrovias, como assim a hidrovia do Paraguai passou na frente da hidrovia do Madeira, e entregar a dragagem também para o setor privado. Por favor. Bom dia a todos. Daniel, João Camargo, agradecer a CNN por estar aqui. Acho que o ministro Silvio Costa Filho estava aqui no ano passado, agora está lá no Japão, acompanhando o presidente da República. Ontem nós tivemos a boa notícia, né, de que uma empresa aérea do Japão encomendou aí 20 aviões da Embraer, então, com certeza, uma missão aí muito exitosa, aí, chegando aos seus resultados. E o Ministério aí tendo aí um desafio grande aí nesses 4 anos que nós estamos lá, para levar adiante aí uma carteira robusta aí, de concessões e também as novidades que você colocou, né? Concessões de canais de acesso, concessões de hidrovias, né? E a gente pode falar, assim, a lei de portos aí tem 10 anos, a de concessões 30, o setor portuário já é um setor completamente aí operado pelo setor privado. E a gente aí, nos últimos 10 anos aí da lei, a gente conseguiu aí fazer 43 leilões, ter 6 bi de investimentos, ter um amadurecimento muito grande, né? Acho que Jorge falava do quanto a gente conseguiu amadurecer as nossas modelagens, né? Isso faz com que a gente tenha uma atratividade maior aí dos nossos arrendamentos, das nossas concessões, e o desafio de fazer novas modelagens, como as modelagens aí de concessões de canais de acesso e hidrovias. A gente tem expectativa aí nesses 3 anos, aí, nos próximos 3 anos, a gente fazer 60 leilões, né, que a gente deve fazer aí nos 4 anos. Nesse ano, a gente deve aí ter uma meta, né, eu vi Jorge falando aí das metas, a gente tem meta de fazer aí 21 arrendamentos e concessões esse ano. É bastante robusto a gente levar isso adiante. 21 de terminais portuários. De terminais portuários, além da concessão aí da hidrovia do Paraguai-Paraná, que você comentou que a gente deve levar adiante. Arrendamentos e concessões de canais de acesso, né, desses 21. E a gente deve contratar esse ano 9 bi de investimentos aí dentro desses 21 projetos. Aí isso é bastante robusto. Acho que a gente tem alguns projetos aí que são emblemáticos que a gente está levando adiante, né? A gente tem o túnel de Santos Guarujá, que foi um projeto em parceria com o governo do Estado de São Paulo, com aposta da União aí de 3 bi, aposta do governo do Estado de 3 bi, e que a gente teve o lançamento do edital, que foi feito agora recentemente, e a expectativa é que a gente leve a leilão aí em agosto. A gente tem a concessão do canal de acesso de Paranaguá, que também é a primeira concessão de canal de acesso que a gente faz. Isso é bastante relevante, porque a gente vai estar levando aí um contrato de longo prazo, que vai permitir que a gente tenha, num dos principais portos aí de movimentação de grãos do país, a perenidade aí de uma dragagem, uma sinalização, a implementação de tecnologias, né, com o VTMS, que hoje a gente tem poucos portos operando no país, com tecnologia aí de controle de tráfego de embarcações, porque a gente tenha mais eficiência. A gente tem a expectativa de levar adiante o Tecon Santos 10, que eu acho que aí é o nosso
projeto mais emblemático e a expectativa maior desse ano, né? Acho que Danilo vai com certeza estar falando sobre isso. A gente tem uma expectativa muito grande do setor para que a gente leve adiante. Esse projeto ele começou a ser pensado em termos de planejamento lá em 2016, quando a gente reviu o planejamento do porto, né? Para que a gente pudesse levar, né, e não renovar os pequenos arrendamentos que a gente tinha naquela área e fazer uma grande concessão, permitindo que a gente tenha ali a ampliação da capacidade de uma forma robusta em termos de movimentação de contêineres. E extremamente necessária, né? A gente vê a necessidade da gente ampliar a capacidade do Porto de Santos, a gente vê aí um deslocamento das cargas aí para os terminais do Sul, né, hoje em dia. E a gente tem a expectativa de fazer o lançamento do edital. A gente concluiu, né, a nossa consulta pública essa semana. Tivemos aí 500 contribuições, então, um trabalho grande para ser feito aí pelo Ministério, pela agência reguladora. E a expectativa é que a gente encaminhe para o TCU, aí, para o ministro Vital, aí, no próximo mês, e leve adiante esse projeto até o final do ano, né, com o leilão acontecendo, junto com o leilão de São Sebastião, que eu acho que são leilões complementares em termos da possibilidade da gente ter a movimentação de carga geral, né? Então, expectativas grandes. Falando um pouco de hidrovia, né? Acho que a gente tem uma carteira robusta, a gente fez aí um plano geral de outorgas conjuntamente com a ANTAC, a gente tem 6 hidrovias aí que estão priorizadas, e as primeiras hidrovias aí que foram estudadas aí pela InfraSA, você comentou, Madeira, e também a Paraguai-Paraná, foram estudos que a gente recebeu, no caso do Paraguai-Paraná, em doação, e já foram internalizados. A consulta pública terminou agora, recentemente. Estamos fazendo os ajustes nos estudos e a expectativa é que a gente consiga levar leilão aí em outubro e novembro, já com uma boa notícia junto com a COP30, né? Eu acho que a questão das hidrovias ela vem nesse contexto da gente estar tirando grande parte aí dos caminhões que fazem grandes distâncias aí de movimentação, e hoje eu estava lendo uma reportagem exatamente sobre isso, sobre a falta de caminhoneiros. Então, a expectativa é que a gente consiga levar a maior parte de cargas para as hidrovias e possa movimentar de uma forma mais eficiente, com menos emissão aí de carbono, né? Do Madeira acaba escorregando para o ano que vem, necessariamente. Então, a gente está com algumas audiências sendo feitas ali, né, na região, e há um processo aí também de convencimento da comunidade, né, para que a gente leve adiante o projeto, mas eu tenho certeza que vai ser o projeto seguinte que a gente vai lá levar adiante. A gente também está com parceria com o BNDES, via aqui Luciana, para a estruturação do Tapajós e Tocantins, e a expectativa é que a gente conclua os estudos no segundo semestre, com o leilão também acontecendo no ano que vem. Então, as expectativas são muito boas. É desafiador, a gente nunca fez um leilão de concessão de hidrovia, então estruturar um leilão de hidrovia é bastante desafiador, mas com certeza vai ser muito importante para o país para que a gente possa aí ter maior movimentação de carga sendo feitas aí pelos nossos rios, né? Mariana Pescatori, você mencionou como um dos grandes destaques de 2025 o leilão do que eu ainda chamo por força de hábito o STS 10, rebatizado como Tecon Santos 10. Eu não sei se as pessoas têm dimensão exata do que isso significa, porque a gente se aproxima de um esgotamento da capacidade de movimentação de contêineres no maior porto da América Latina. E esse projeto é absolutamente crucial para o futuro do setor portuário e do atendimento do comércio exterior. Por exemplo, 95% dele passa pelo setor portuário. Danilo Veras, quando a gente pega a modelagem da licitação, do leilão do Tecon Santos 10, uma grande questão emerge, que é a seguinte: os armadores, companhias de navegação, devem poder participar ou não devem poder participar? Talvez essa discussão até fizesse mais sentido no passado recente, quando a gente tinha mais operadoras bandeira branca. Santos Brasil acabou de ser vendida, está em processo ainda, né, de aprovação. E também a Wilson Sons, sem presença em Santos, mas em outros terminais importantes para a movimentação de contêineres, também foi negociada. O que faz sentido agora, diante desse novo cenário na movimentação de contêineres, para o Tecon Santos 10? Obrigado, Daniel. Bom, prazer estar aqui com as autoridades todas, meus colegas de palco, também aqui todos os presentes. Sendo bem breve, Daniel, deve. Agora, por quê? Né? Acho que esse é o ponto para a gente. O que a gente tem visto, e acho que a Mariana colocou isso muito bem, o atual governo ele tem tido muito sucesso em dinamizar o nosso PIB, dinamizar a nossa economia. Acho que tomando, inclusive, decisões muito corajosas. A gente teve recentemente a reforma tributária, a gente está discutindo uma nova democratização sobre os impostos sobre a renda, a gente está com um programa de desenvolvimento da indústria nacional, a gente tem o PAC, tudo isso pressiona, graças a Deus, para cima, né, o nosso PIB, e PIB tem correlação direta com container.
quando você cresce o PIB, você cresce a demanda por container. Então, esse é um problema, entre aspas, bom. Ninguém esperava que o Brasil fosse crescer tão rápido e a gente conseguiu essa recuperação. Isso trouxe o esgotamento da nossa infraestrutura. Como também a ministra colocou aqui, isso não é um projeto novo. Eu gostaria de saudar aqui, inclusive, na figura do ministro Vital do Rego, porque a gente teve no TCU essa visão, né? Existiu, inclusive, um posicionamento daquele tribunal para que se desse atenção a isso logo no início. E falasse, olha, a gente precisa dar atenção a isso aqui precisa, de fato, ser priorizado. E logo na sequência, o Ministério, junto com a Casa Civil, entenderam isso muito rapidamente e priorizaram na sua pauta. Fica aqui, inclusive, um ponto a respeito da PL que tem sido discutida e tudo mais, da importância de se ter uma visão integradora e nacional na figura do Ministério de Portos e Aeroportos para os problemas do nosso país. A gente não pode, de forma alguma, esgotar ou esvaziar, né, a competência do Ministério. É importante que você tenha uma visão global sobre aquilo. E também o tribunal tem sido muito importante em superar outras discussões. A gente tem que lembrar, por exemplo, que muito recentemente, num leilão do Rio de Janeiro, na revisão feita pelo tribunal, quando se queria fazer uma restrição também que nos parece, hoje, olhando, inadequada, o tribunal também questionou isso. Olha, a gente precisa ser responsável quando a gente vai criar restrições. Primeiro, porque senão você esvazia a competição. Segundo, porque você pode correr o risco de direcionar essa licitação para algum player específico. Isso também é um problema. Naquele momento, o tribunal coloca isso, e, inclusive, é levantada a restrição que existia à época, era uma licitação, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Mais recentemente, inclusive, o tribunal, colocando essa jurisprudência, diz é necessário ter uma análise do órgão competente. Existe a ANTAC, obviamente, como nosso órgão regulador setorial, e existe o CAD. E o CAD teve a oportunidade de olhar esse setor. Não só esse setor, como Santos, especificamente. E, ao analisar a estrutura de Santos, nessa compra mencionada aqui pelo Daniel, conseguiu verificar que é desnecessária qualquer restrição. Isso quer dizer que a autoridade da agência reguladora deve ser esvaziada? De forma alguma. Isso quer dizer que não estaremos submetidos ao olhar cuidadoso do Tribunal de Contas da União? De forma alguma. Deveremos estar lá e vamos estar sendo o tempo inteiro submetidos a isso. Agora, vamos olhar pela seguinte perspectiva. Isso acontece no Brasil? Acontece. Acontece. Nós estamos investindo pesadamente no Nordeste do Brasil. Um dos nossos investimentos é no nosso querido estado de Pernambuco, inclusive muito querido ao presidente também, onde hoje existe lá um terminal de bandeira branca que, segundo dados da própria agência reguladora, é o pior e mais caro do Brasil. Somos nós que estamos lá hoje, verticalizados, investindo para poder, portanto, por meio da concorrência, melhorar esse ambiente. Então, Daniel, óbvio, isso ainda vai ser analisado pelo tribunal. A gente acredita na abordagem técnica do tribunal, porque tem sido essa a abordagem feita, de maneira sempre isonômica, trazendo também as conversas difíceis. Nem sempre as conversas com o tribunal são fáceis, o tribunal é exigente, e que bom que o seja, mas a gente tem que olhar que, nos terminais de Santa Catarina verticalizados, navio de uma empresa para no terminal da outra. No Sul, navio de uma para no da outra. Nordeste, navio do outro para na outra. Você está então, querendo dizer que o futuro da operação de terminais de contêineres é verticalizado? Olha, eu acho, Daniel, que o que dá o futuro é a dinâmica do mercado. Então, existe no mundo inteiro tanto terminais verticalizados quanto terminais desverticalizados, a depender de como é a dinâmica daquele mercado. O que a gente pode perceber com Santos é que a promessa feita de que a desverticalização promoveria a concorrência por meio de um terminal bandeira branca nunca se verificou. Nunca existiu, porque você tem um terminal de bandeira branca, mais navios de várias empresas diferentes. Ao contrário. Basta dizer que nós éramos, até a compra, o principal cliente do terminal desverticalizado, tendo o nosso próprio terminal em Santos. Então, efetivamente, essa conduta nunca se verificou. Então, é importante, porque a gente quer, na verdade, que seja selecionado para o nosso país a melhor empresa. Obviamente que nós acreditamos que somos nós a melhor empresa, então a gente quer apresentar a melhor proposta e, inclusive, discutir isso, até porque a nossa conduta, estão todos aqui do governo de prova, não é uma conduta sempre de fazer os nossos interesses valerem. Em silêncio, no ano passado,
a gente, inclusive, transportou para o Rio Grande do Sul aproximadamente 50% do que chegou de doação, em silêncio. Isso fala com os nossos valores. A gente fez isso até então em silêncio, Daniel, porque a gente acredita que, efetivamente, a coordenação de tudo, isso só pôde acontecer porque éramos verticalizados, porque existia um momento que ninguém sabia exatamente como coordenar toda a estrutura sob o ponto de vista privado, e não existia essa figura do integrado, e nós apresentamos e conseguimos entregar. Ministro Vital do Rego, me perdoe pela indiscrição e a quebra de protocolo de deixar o presidente do Tribunal de Contas para o final, mas perceba que quase tudo que a gente discutiu já nesse CNN Talks acaba esbarrando em algum momento e sendo levado ao TCU. Isso. Como que o TCU pretende analisar tudo isso aqui que a gente falou? Novas concessões de dragagens e hidrovias, isso é uma novidade para o país. Arrendamento do STS Tecon Santos 10, mas principalmente é uma pergunta mais ampla, porque muita gente passou a ver o TCU como uma superagência entre as agências. Um órgão de controle que expede determinações ou recomendações, vá lá, para as agências reguladoras. Então, isso sempre levanta discussão de onde deve terminar o trabalho do TCU e começar de volta o trabalho das agências ou de formulação de políticas públicas. Como lidar com esse dilema, exercendo bem o seu papel de fiscalizador, mas sem se imiscuir demais em assuntos que são de governo? Isso é importante, Daniel. Um abraço para você, um abraço, Mariana, um abraço, Danilo, e um abraço especial a João Camargo, esse querido amigo. Nós temos um trabalho constitucional a fazer. Efetivamente, agência é agência, TCU é TCU. A agência regula e nós precisamos de uma agência forte. Eu sou um defensor ardoroso do fortalecimento das agências. Não há investimento com segurança jurídica sem um trabalho eficiente da regulação. Então, essa regulação, inclusive, eu tenho feito, eu me proponho a fazer uma interlocução cada vez maior com a agência, porque a relação da agência e TCU é a melhor possível. Nós temos, eu tenho, inclusive, sido bastante incisivo quando digo que o governo, por exemplo, precisa dar mais independência à agência, independência do ponto de vista orçamentário. A agência, por exemplo, arrecada muito e não recebe, por parte do governo, as condições necessárias para a sua manutenção. Fizemos, inclusive, recentemente, uma auditoria na Agência Nacional de Mineração, e constatamos, através dessa auditoria, que o governo deixou de receber 4 bilhões de royalties, exatamente porque a Agência Nacional de Mineração não tem condições necessárias e efetivas para o seu funcionamento. E, por isso, eu solicitei que o TCU fizesse uma auditoria acerca deste assunto em todas as 11 agências. E já estamos na Agência Nacional de Energia Elétrica, na ANEEL, com um plano piloto dessas auditorias que nós vamos fazer. É simultâneo para todas as agências? Temos um piloto agora na ANEEL, e vamos estender nas 11 agências. Por quê? Porque o TCU quer o fortalecimento das agências. O nosso papel é entrar no jogo a partir do momento em que haja uma provocação ou haja necessidade constitucional de uma intervenção nossa. E aí nós intervimos com determinações, com recomendações, e é o que estamos fazendo permanentemente, dando ao país o que é mais importante: segurança jurídica. Segurança jurídica, imparcialidade nas nossas decisões, rapidez no nosso trabalho. São esses postulados que nós temos no TCU, esse novo TCU. Um TCU que eu trago pensando no Brasil, um TCU muito mais pedagógico do que sancionatório, um TCU que ensina ao gestor a não errar, um TCU que faz esse papel com muita tranquilidade, dialogando com a agência, dialogando com a empresa, com a iniciativa privada, dialogando com o governo, chamando para o consenso, que é um ineditismo que o TCU está fazendo, que é a Secretaria de Consenso. Nós queremos ser mais um, talvez o último, nessa cadeia de investimentos. Talvez o último a falar, mas não seremos o último a ficar calado nesse processo. Ministro Vital, quando o senhor, só insistindo um pouquinho aqui, fazendo a roda inversa agora,
quando o senhor falou de fortalecimento das agências reguladoras de segurança jurídica, me vieram na cabeça aqui pontos e pontos de exclamação. Porque, vira e mexe, a gente tem blackouts, e aí a ANEEL vira a grande vilã. A gente pode ter apagão aéreo, e aí a ANAC vira a grande vilã. Ou seja, existe uma tendência da sociedade civil para não querer colocar a culpa em governos de plantão, de olhar as agências como alvos. Como que o TCU enxerga, como que o senhor, particularmente, enxerga esse processo das agências reguladoras? Na hora em que se fala em uma revisão abrupta de lei das agências, enfraquecimento das agências, o TCU vai se levantar e dizer alto lá, isso pode trazer prejuízo para o futuro? Claro, óbvio. Eu já me manifestei, o modelo das agências é o modelo ideal. Eu não vejo por que mudar as agências. Eu vejo que é necessário despolitizar as agências. Despolitizar as agências para que as agências possam trabalhar dentro do que é a lei, dentro do que é as suas normas e as suas regulamentações. As agências precisam ser fortalecidas. Eu não entendo, por exemplo, quanto se arrecada, quanto a ANEEL arrecada, quanto a Agência Nacional de Aviação arrecada, e não volta, esse dinheiro vai todo para o Tesouro, vai todo para fazer superávit primário. Efetivamente, a gente entende isso, mas o fortalecimento das agências, o TCU diz alto lá, o modelo das agências é um modelo absolutamente eficiente, eficaz. Precisa dar instrumentos às agências. Danilo, a gente falou do Tecon Santos 10, mas se a gente observar a infraestrutura já existente, tanto do lado dos armadores, como vocês são, mas vocês também têm uma participação importante na operação de terminais de contêineres por meio de outra empresa. O que já está sendo feito e pode ser feito para otimizar uma operação que muitas vezes está perto da saturação? E me ocorreu, diante dessa tremenda guerra tarifária que a gente está vivendo e dessa confusão monumental no comércio mundial, como que tem se comportado os preços de frete? Super legal, obrigado, Daniel. Eu acho que, assim, efetivamente, o mundo está hoje em crise, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, que para o Brasil, para o nosso mercado, a crise dos Houthis, que fecha o canal do Egito, impacta, porque agora você tem que fazer a curva inteira pelo que a gente brinca que é o chifre da África, né? Ou seja, você tem que vir ali pelo Cabo da Boa Esperança, e isso adiciona 50%, 60% a mais de tempo em rota do que seria uma rota natural. Você acaba precisando de mais navio, mais container, e isso vai drenando, né, os contêineres para isso. Outro ponto é a crise climática. Ano passado, a gente teve uma seca tão forte no Panamá que obrigou que o Canal do Panamá operasse com os navios aliviados em 30%. Então, você precisa de mais navio, mais container sendo dragado também para essa discussão. Então, os preços de frete, eles oscilam mundialmente, e já foi comprovado por diversos estudos, que existe um mercado altamente competitivo no ponto de vista mundial do transporte de navio. Não à toa, sempre que existe, na sequência de um momento como esse, em que os fretes aumentam muito, porque é uma demanda muito grande, há, na sequência, quando eles se normalizam, uma baixa abrupta, o que jamais aconteceria se a gente não estivesse submetido a um mercado altamente competitivo. O que acontece na segunda camada disso é a discussão sobre os terminais portuários. Então, quem que consegue capturar oportunidades quando você tem tanto a alta quanto a baixa? Eu vou te dar um número, Daniel. Até metade do ano passado, só a Maersk, por falta de capacidade no porto de Santos, enviou, sem conseguir atracar, 300 navios. 300 navios que não embarcaram o algodão produzido pela população, pelos empresários lá do Mauro Mendes, que estão em Primavera do Leste, produzindo a altíssimas taxas de eficiência, tendo o apoio do governador para trazer isso até o Porto de Santos, e não conseguem embarcar em Santos. E pagam uma sobretaxa. Taxa essa que vira custo, que poderia ter ido para os projetos do governo, mas acabam se dissipando em ineficiência. O que nós, inclusive verticalizados, temos feito? Não à toa, nós estamos investindo
antecipadamente em Santa Catarina, no nosso terminal, quase R$500 bilhão investido para uma expansão, que foi inaugurado agora, a gente vai conseguir fazer. Estamos fazendo a expansão por meio da renovação do nosso contrato na BTP, em Santos, para a gente conseguir expandir, e temos capacitado outros mercados. Eu vou te dar um exemplo. A crise é tão grande, ministro, que nós temos recebido, e, de novo, verticalizados, tá? Não estou falando de desverticalizados, não. Assim, acho que tem uma turma muito boa também fazendo isso. Mas nós aqui temos recebido e viabilizado que o café de São Paulo, sem conseguir embarcar em Santos, esteja sendo recebido nos nossos portos de P100 e Suape. Isso faz sentido? Então, assim, eu acho que a gente está se pegando a debates que eu acho que são importantes. O TCU tem feito mais uma provocação muito importante com relação ao STS-10, que é dos acessos rodoviários. A gente precisa pensar nisso, só que você tem 7 anos para implementar uma solução. Isso vai ser implementado. Precisa ser paralelo, porque o nosso time do agronegócio não aguenta mais esperar. Aliás, deixa eu pegar justamente esse ponto que você levantou e encaixar para a Mariana Pescatori, porque quando a gente olha para Santos ali, a gente não está falando só do Tecon Santos 10, a gente está falando da PPP do túnel, mas a gente está falando de uma expansão rodoviária que é necessária para atender os gargalos que vão sendo criados, por exemplo, o perimetral, certo? Vocês têm planos também para o aeroporto do Guarujá. Como é que vocês encaixam tudo isso? Como é que vocês pensam a logística de Santos de forma mais integrada? Danilo falou muito bem. Eu acho que o pensamento em relação ao acesso do Porto de Santos, né, ele vai ter um tempo de maturação. A gente está em um tempo de maturidade aí desse projeto do STS-10 para que ele chegue no seu máximo de capacidade em 9 anos. E já temos diversos aí projetos sendo pensados, sendo que a gente tem que deixar bem clara a competência de quem que deve executar essas obras de acesso ao porto. Então, primeiramente, a gente teve o advento da FIPS, que foi bastante relevante, e que foi uma estruturação que foi coordenada e pensada junto com o Tribunal de Contas da União. Extremamente criativa a solução que foi trazida, porque a gente trouxesse as 3 principais empresas ferroviárias para uma SPE e que tem funcionado extremamente bem. A gente estava numa discussão na semana passada, a gente já quadruplicou os investimentos ferroviários no porto, em ampliação de capacidade, em acessos, né, também. Então, a gente tem a perspectiva de que a gente tem uma ampliação da movimentação pelo ferroviário, obviamente, aí, reduzindo a quantidade de caminhões que acessam o Porto de Santos. Também temos os projetos aí que estão no PAC das perimetrais e investimentos sendo feitos junto ao Governo do Estado de São Paulo, de um novo acesso à Lemoa, né, um novo acesso à Lemoa que está sendo pensado, as perimetrais da margem direita e esquerda, que são de responsabilidade da autoridade portuária. E é importante falar que o Porto de Santos ele tem batido recorde de movimentação, recorde de arrecadação. Hoje, o Porto de Santos tem 3 milhões em caixa, então tem capacidade de investimento para que possam ser feitas essas obras aí no período necessário. E também tem sido discutido também com o Governo do Estado de São Paulo a necessidade de uma nova descida, que está sendo pensada junto com a Ecovias, para que a gente possa aí ter uma nova descida para Santos. E eu também, eu sou muito entusiasta, a gente já teve um projeto que foi implementado ali nos idos de 2012, que a gente tinha um problema muito sério ali de engarrafamentos no Porto de Santos, principalmente quando a gente tinha safra. A gente implementou um sistema de agendamento. E o sistema de agendamento, e você falou aí de instalações criativas, não necessariamente ampliação de infraestrutura, se você implementa um sistema de agendamento, e o que foi feito na época foi determinar quanto cada terminal podia puxar de caminhões num período aí de 6 horas, com a obrigatoriedade de que cada terminal fizesse aí um aluguel, né, de vagas ali nos pátios de estacionamento credenciados, isso aí foi extremamente exitoso, funciona até hoje. E a possibilidade da gente expandir isso para os demais terminais do Porto de Santos, por que não? Por que nós paramos só no granel vegetal? Por que não expandir o sistema de agendamento com a coordenação da autoridade portuária, porque a via é a única e é utilizada por todos, com definição de cotas para cada um dos terminais, né? E a possibilidade, a gente está falando aí de contêineres, e na época isso foi estudado, né? Da gente, assim, a maior parte dos contêineres que são aí exportados, aí importados no Porto de Santos, ele tem sua interlândia, né, ali no estado de São Paulo, muito próximo. Então, a gente consegue, inclusive, com a inteligência artificial, com a implementação, hoje, muito mais do que em 2012, de puxar esses caminhões direto de onde eles foram estufados, às vezes sem necessidade, efetivamente, de uma parada ali no pátio de estacionamento. Então, a gente tem diversas soluções possíveis, e aí você... Desculpa, você ia fazer uma pergunta. Eu ia falar um pouquinho de aeroporto do Guarujá, mas se ainda quiser falar do... Eu queria só aproveitar, a gente está à beira aqui de encerrar o painel, mas eu queria fazer uma última rodada, combinar com os senhores o seguinte. Rapidamente. 1 minuto para cada resposta? Então, vamos lá. Temos aqui também, pessoal, dos
terminais privados. A gente está falando até agora de arrendamento portuário aqui. A gente está conseguindo atrair capital para os portos, para os terminais privados, e a gente consegue agilizar esse processo? Não, sem dúvida, né? Eu acho que assim a gente com a nova lei permitiu aí completamente a abertura e a concorrência entre os terminais do privado e os portos públicos. O que a gente tem discutido muito aí é a redução de entraves e barreiras. A gente tem um projeto na Navegue Simples que está pensando isso, redução de entraves, barreiras, melhorias dos nossos regulamentos para que a gente atraia mais investimento, possa fazer investimento com mais celeridade. E os terminais do privado, com a alteração ali que a gente fez no Fundo da Maré Mercante, eles também estão podendo acionar e acessar o Fundo da Maré Mercante, que tem juros aí que são bastante atrativos, também com a possibilidade aí da gente ter emissão de debêntures. Então, a gente tem a possibilidade de investimentos vultosos sendo feitos aí em terminais privados, inclusive, quando a gente discutiu, a gente tem 13 terminais privados autorizados no fundo ali do Porto de Santos. E, cada vez mais, a importância, né, desse instituto, das autorizações, para que a gente possa aí atrair investimentos e aumentar a capacidade do setor. Voltando ao aeroporto de Guarujá, eu acho que a gente ainda tem aí um projeto muito interessante que o ministro Silvio tem estado à frente, que é a gente ampliar a capacidade da aviação regional. O aeroporto de Guarujá é um exemplo, que a gente tem feito investimentos públicos lá. Mas eu acho que o principal advento da gente atrair investimentos para os aeroportos que são aeroportos menores e que não foram concedidos, né, nos 59 principais aeroportos, veio aí de uma discussão que a gente fez com o Tribunal de Contas da União, no âmbito da SESEX Consenso, e a autorização do Tribunal de Contas da União, no programa que a gente tem chamado de Ampliar, de levar para mercado, né, esses aeroportos regionais. A gente vai começar com 50 aeroportos no Norte, na Amazônia Legal e no Nordeste. A gente finalizou a consulta pública, deve seguir adiante aí, e as 13 concessionárias que já operam no país vão poder operar esses aeroportos menores, em contrapartida com um maior prazo aí dado nos seus contratos. Acho que é uma solução também muito criativa, e a gente tem uma expectativa muito grande que a gente possa atrair investimentos e fomentar ainda mais a aviação regional aí do país. Danilo, a gente teve recentemente a apresentação de um punhado de sugestões de uma comissão especial formada por especialistas para revisar e modernizar a lei dos portos. Chegou o momento, depois de 12 anos, de levar adiante mudanças? Olha, a gente sabe que tem pontos bons e ruins ali. Só tem um ponto, Daniel, em benefício do tempo, que eu gostaria de dizer. Por favor. A gente precisa proteger a capacidade de planejar centralizadamente no Ministério a nossa política pública. Acho que isso tem sido, há 10 anos, um sucesso. A gente, obviamente, tem que combater a burocracia e tal, e nisso também o Ministério está imbuído. Então, eu acho que é um mau momento para a gente discutir isso nas vésperas do maior leilão da história do país, e que causa também uma certa incerteza, um certo desconforto daquilo que vai ser o futuro. O único dado, a gente estava falando aqui do Marco Aurélio na BCR, acho que são 20 bilhões de investimento. Esse único terminal, 4,5 bilhões de reais. Ministro, deixa a gente competir, por favor. Ministro, para encerrar, finalmente, já está estouradíssimo, onde que o TCU vai concentrar suas contribuições, seus esforços na área portuária nos próximos meses e anos? Nós estamos absolutamente antenados, investindo muito internamente em tecnologia, em inteligência artificial, para dobrar a nossa capacidade de trabalho e oferecer rapidez no segmento evolutivo dessa cadeia. Então, o TCU está pronto para resolver as questões e rapidamente. Eu agradeço muitíssimo, peço sinceras desculpas pela minha indelicadeza de encerrar esse debate tão rico, mas eu preciso cumprir uma grade de programação aqui. Agradeço imensamente a compreensão de vocês. Muito obrigado por terem enriquecido tanto. Obrigado. Dando continuidade ao nosso próximo painel, o quarto assunto desta manhã, vamos falar sobre transformação energética.